Olá, conselheiros e conselheiras, eu espero que você esteja bem. Eu sou a Vanessa Bianchi, coordenadora de participação social da Casa Civil, e é com muita satisfação que eu dou início a esse importante treinamento sobre o orçamento cidadão, para juntos fortalecermos ainda mais o papel fundamental que você desempenha aqui na nossa cidade. Antes de tudo, eu quero te agradecer por dedicar o seu tempo em assistir esse vídeo. A nossa equipe está muito empenhada em trazer mais informações para que você possa desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. Como você já deve saber, estamos prestes a iniciar um período importante em nosso calendário democrático, que são as audiências públicas do Orçamento Cidadão, com encontros temáticos e regionalizados nas 32 subprefeituras. E você é peça-chave nesse processo. Para te auxiliar, convidamos o Sandro Palanca da CEPLAN, que vai falar um pouco mais sobre o orçamento cidadão. Eu tenho certeza que essas explicações serão extremamente úteis para vocês. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Sandro Palanca, eu sou aqui servidor de carreira da Prefeitura de São Paulo, eu sou da carreira de APPGG, analista de políticas públicas e gestão governamental, né, e estou à frente aqui desse processo Orçamento Cidadão, né, que antes era conduzido pela Secretaria da Fazenda, mas recentemente a gente teve uma reestruturação e toda a equipe do Orçamento Cidadão ela foi alocada na nova Secretaria de Planejamento, CEPLAN, Secretaria Executiva de Planejamento e Eficiência. Então, estou falando aqui com você deste novo posto de trabalho, digamos assim. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Orçamento Cidadão, voltado especificamente para esse público de conselhos participativos, né, os conselheiros participativos, que eu sei que tomaram posse no início deste ano, e essa explicação, então, eu acho que vem muito a calhar com o interesse de vocês de conhecer um pouco o processo, saber por que a gente chegou até aqui, né, as etapas, e como é que ele funciona, qual é a participação do conselho, que teve uma boa valorização, eu diria, no novo processo do Orçamento Cidadão. A gente teve mudança aí no ano passado, algumas etapas foram invertidas, e eu acho que a gente teve aí uma valorização na participação dos conselheiros do conselho em termos de responsabilidades, né? Mas também em termos de poder pautar as suas próprias demandas e atuar efetivamente nesse processo, né? Então, vou estar com vocês aqui nessa apresentação. Deixa eu passar o primeiro slide. Bom, O, o Orçamento Cidadão ele é um processo de participação social para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. A gente está falando aqui do PELOA do ano que vem, 2016. Isso é importante para a gente levar em conta que a gente está participando da criação ou da elaboração do orçamento do ano que vem, né? E o orçamento do ano que vem, de 2026, ele é feito em 2025. Então, tudo que a gente estiver falando de orçamento cidadão aqui, ele deve acontecer, deve ser executado no orçamento do ano seguinte. Tá bom? Ah, e nesse ano não tem nada de orçamento cidadão? Claro que tem. Neste ano, 2025, a gente está executando o orçamento cidadão, o orçamento, e como um todo, né, a lei orçamentária, do ano passado. E tem demandas de orçamento cidadão também. Então, veja que concomitantemente a gente tem uma etapa aí acontecendo, sendo executado, e também sendo construído o orçamento cidadão do ano que vem. Tá? Bom, voltando à leitura aqui do documento, com o orçamento cidadão, as suas propostas podem ser incorporadas ao orçamento da Prefeitura de São Paulo. Esse texto ele é voltado à população. Então, quando a gente diz suas propostas, as propostas da população,
mas não só. A gente vai ver que o conselho, o CPM, na figura do seu coordenador, ele pode também e vai, né, apresentar as suas próprias propostas, as suas próprias demandas. Eu já vou falar um pouquinho como é que isso funciona. E há 320 milhões de reais destinados especificamente à execução das propostas do Orçamento Cidadão. Por que 320? Porque são 10 milhões de reais por subprefeitura. A gente tem 32 subprefeituras na cidade de São Paulo, então são 10 milhões para cada uma, tá bom? O Orçamento Cidadão, ele pode ir além disso e vai, mas no mínimo a gente tem aí os 10 milhões de reais por cada subprefeitura. Também é um espaço de valorização do CPM, dos conselhos, e valorização porque vocês, na verdade, né, são parte muito importante do nosso processo. Bom, eu vou passar agora a falar um pouquinho sobre as etapas do Orçamento Cidadão, tá? O que está previsto para acontecer. Bom, vamos lá. A gente vai entrar em cada etapa depois mais detalhadamente, mas esse slide é legal para a gente ter uma visão geral, tá, de todo o processo. Vejam que ele começa com a etapa 1 ali de audiências públicas e recepção das propostas. As audiências públicas, elas são presenciais, vão ter início no próximo dia 7 de abril, 7/4, e vão até o dia 11 de maio, tá? De 7 de abril a 7 de maio, a gente deve fazer as audiências públicas presenciais no território, tá? Este ano, como é o primeiro ano de mandato, as audiências públicas, elas não vão ser apenas do Orçamento Cidadão. Elas vão apresentar e discutir também o programa de metas, o PPA e o plano de ação das subprefeituras. O PPA e o plano de ação das subprefeituras, eles são processos subsidiários. Como assim? Eles recebem informações e as demandas, as propostas que são encaminhadas, né, são coletadas tanto para o Orçamento Cidadão quanto para o programa de metas. Então, a ideia é que esses instrumentos de planejamento, eles funcionem, eles sejam elaborados conjuntamente, para que um não diga uma coisa e o outro diga coisa diferente, ou você tenha etapas e processos e demandas propostas, por exemplo, no programa de metas ou no plano de ação das subprefeituras, que não tem ali o respaldo orçamentário, por exemplo. Então faz todo sentido que esses instrumentos sejam construídos conjuntamente. Tá? E a ideia desse ciclo de audiências públicas é exatamente esse. Exatamente essa, né? Essa é a ideia. Eu vou passar no slide seguinte o calendário de audiências e a gente volta a isso. Mas, basicamente, a gente vai ter 4 audiências iniciais a partir de 7 de abril. Elas são mais voltadas ao programa de metas. Vão ser as audiências de abertura do programa de metas, né? A audiência geral, no dia 7, e depois no dia 8, 9 e 10, a gente vai ter as audiências para cada eixo temático do programa de metas. Tá? Então, na semana de 7 a 10 de abril vão ser essas audiências. A partir da segunda-feira seguinte, do dia 14, a gente começa com as audiências nos territórios das 32 subprefeituras. Este ano, então, por ser o primeiro ano de mandato, né, do governo eleito, a gente tem mais audiências do que as 32. A gente vai ter 36 audiências. Eu vou falar delas daqui a pouquinho. Juntamente com as audiências, a gente tem a etapa de recepção de propostas. Ela é feita no Participe Mais. A gente já vai ter também o slide disso e eu falo sobre o Participe Mais ali no local apropriado. Bom, a etapa seguinte é uma etapa que compete ao CPM, de priorização das propostas. Vocês têm aí um período de 12 de maio até 1º de junho.
Veja que são cerca aí de 20, 21, 22 dias em que o CPM deve deliberar, deve decidir sobre quais propostas serão priorizadas. Gente, eu queria enfatizar aqui, eu vou voltar a esse tema também no slide específico, mas é muito importante, é fundamental vocês realizarem as reuniões do CPM nesse período, abertas à população, se possível, no começo desse período, ali mais perto do dia 12, né, na primeira semana, a partir do dia 12, para ter essa discussão colocada junto à sociedade, e a gente tem, então, aí o prazo até mais ao final de maio, comecinho de junho, dia 1º de junho, para definir, priorizar e nos encaminhar as propostas priorizadas, tá bom? A etapa seguinte é de análise de viabilidade. A análise de viabilidade das propostas ela é feita pelos órgãos e por técnicos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tá? Eles têm um período aí de quase um mês também para apresentar as suas análises. Depois, a gente tem uma etapa de interposição e revisão de recursos. Recurso do que, Sandra? Recurso sobre as análises de viabilidade. Essa é uma etapa que também fica a cargo dos conselhos participativos do CPM, que podem solicitar uma revisão daquelas análises que foram apresentadas pelas secretarias e subprefeituras municipais. A próxima etapa é a de votação popular. Então, as propostas, as demandas, elas são abertas ao voto popular, que, em último caso, escolhe, né, prioriza quais as propostas que vão seguir adiante e vão ser, assim dizendo, eleitas. Tá? Então, as propostas eleitas, elas passam a são incorporadas ao nosso projeto de lei orçamentária e seguem o trâmite da lei orçamentária. Então, propostas eleitas, elas vão para a lei orçamentária anual, tá bom? A etapa 7 é uma etapa de prestação de contas e de transparência, são as audiências públicas devolutivas. Essas audiências não são presenciais, elas são online. E a etapa 8 é a etapa de monitoramento, está errado a data lá, é 2026, tá? É o monitoramento que a gente vai fazer da execução desses compromissos no ano seguinte, no ano de execução da lei orçamentária. Assim como este ano, neste momento, a gente está na etapa de monitoramento dos compromissos do Orçamento Cidadão construídos aí no ano passado. Deixa eu passar o slide, a gente vai para o calendário de audiências. Eu não sei se está muito visível, para mim aqui não ficou muito legal, mas acho que para vocês deve estar aparecendo melhor. Deixa eu ver se aqui eu consigo aumentar o tamanho. Não consigo. Talvez aqui. Bom, não sei se está muito visível para vocês, mas a partir do dia 7/4, a audiência pública geral, 8, 9, 10, as audiências públicas temáticas, e a partir do dia 14 de abril, a gente começa com audiências públicas presenciais. No dia 14, ela acontece em Vila Maria, Vila Guilherme, Lapa e Campo Limpo. Veja que o nosso calendário é apertado, a gente tem aí 30 dias para fazer esse ciclo de audiências públicas, 36 audiências públicas, então a gente não teve outra opção, a gente teve que fazer audiência simultânea, tá? Então, fazendo audiências ao mesmo tempo, mas a gente tomou cuidado de colocar aí subprefeituras distantes uma da outra, para que não haja interferência, né? Para que não haja você fazer audiência simultânea de subprefeituras vizinhas, você provavelmente vai ter pessoas querendo participar das duas, o que não vai ser possível. Tá bom? Deixa eu falar um pouquinho mais das audiências. Elas devem ser híbridas. Isso significa que o ambiente online lá, o ambiente presencial lá no território também vai ser transmitido online pela plataforma Teams, que suporta aqui diversos eventos da prefeitura, de reunião, de audiência pública, tá?
Então, os links estão divulgados aí no material de divulgação das audiências. Basta entrar no link que você estará dentro da audiência pública e pode participar, tá bom? Relembrando, as 4 primeiras audiências, elas têm foco mais voltado ao programa de metas. As demais audiências, elas também vai ter programa de metas, todas elas vão ter programa de metas, PPA, Orçamento Cidadão e Plano de Ação de Subprefeituras. Mas as 4 primeiras deve ser dado mais ênfase e dedicado mais tempo ao programa de metas. E nas demais, a gente vai ter as audiências públicas ali de elaboração de propostas, inclusive do Orçamento Cidadão e também do programa de metas, com o processo de elaboração de propostas coletivas. Quem já está acostumado com isso e participou das audiências no ano passado, sabe como funciona. A gente divide os participantes da audiência em grupos, né, temáticos, cada grupo discute ali um tema da região. Os temas são as áreas de interesse, né, de atuação da Prefeitura Municipal, então cultura, educação, saúde, transportes, habitação, o que quer que seja, né? E discutem e apresentam propostas. A gente chama essas propostas que são apresentadas no ambiente da audiência de propostas coletivas, tá bom? E acho que é um espaço de deliberação cidadã e de construção conjunto ali de propostas. É um espaço bem legal. Espero que funcione bem como funcionou no ano passado e que todo mundo saia ali satisfeito com as propostas que são apresentadas. De qualquer forma, também é possível apresentar demandas, propostas individuais. Todas as propostas apresentadas, elas vão ser transcritas para o Participe Mais, que é a plataforma que ampara todo esse processo participativo, tá? No momento da audiência, a gente escreve no papel, vocês escrevem no papel, a população escreve no papel. Eu espero que tenha bastante conselheiro lá entre os munícipes presentes, e a equipe aqui transcreve essas propostas no Participe Mais, tá bom? E aí elas vão seguir o fluxo normalmente. Bom, seguindo com a apresentação, engraçado que está cortado aqui para mim. Bom, essa é a etapa 1, audiências públicas e recepção de propostas. Eu vou... Bom, para mim aparece cortado, mas eu vou explicar o que tá nesse slide. Eu não sei se para vocês vai parecer cortado ou não, mas essa é a primeira etapa, tá? De audiências públicas e recepção de propostas. Bom, envie a sua proposta para o Orçamento Cidadão. Então, presencialmente na audiência pública, através da ficha de propostas, e como eu estava dizendo, a gente vai ter ficha de proposta coletiva e ficha de proposta individual, ou de forma virtual, pela plataforma Participe Mais. Você pode enviar a sua proposta até o dia 11 de maio, tá bom? No Participe Mais, ele está um pouquinho modificado esse ano, porque ele tem que dar conta, né, dos processos, tanto o Orçamento Cidadão como o Programa de Metas, o PPA e o Plano de Ação das Subprefeituras. Então, quando você entrar ali no Participe Mais, você vai ter 2 botões, na verdade 3, um do Programa de Metas, um do Orçamento Cidadão e um que abre o calendário de audiências. Mas os 2 primeiros botões, eles já te orientam, já te encaminham para a apresentação das propostas. O objetivo das propostas, como todos sabem, é serem incorporadas a esses processos de planejamento, seja o Participe Mais, seja o Orçamento Cidadão, seja o Programa de Metas e o PPA, tá bom, gente? E ali os botões são autoexplicativos. Eu vou explicar aqui, falar com vocês hoje sobre um dos botões só, o botão ali do Orçamento Cidadão, tá bom? Eu não sei se está aparecendo no slide que tá na tela,
mais o endereço do Participe Mais. Qualquer plataforma de busca vai dar isso, mas eu falando aqui é participemais.prefeitura.sp.gov.br. Elas vão de 7 de abril a 11 de maio, naqueles locais que eu falei para vocês. Bom, a etapa seguinte é uma etapa de priorização e escolha de propostas pelos CPM. Como é que isso funciona? Né? O Participe Mais, o Orçamento Cidadão, ele é, na verdade, um grande filtro de propostas. Tá? A gente recebe ali alguns milhares de demandas e propostas e a gente filtra as mais relevantes, as mais prioritárias e as que são passíveis de execução, né? No período de um ano, porque a gente lembra, a gente está construindo a lei orçamentária do ano que vem. Então, eu estou falando de propostas, de demandas que caibam no orçamento do ano que vem. Não é um planejamento de longo prazo da prefeitura. Eu estou falando do orçamento de 2026, quando eu falo no orçamento cidadão. Tá? Bom, então, essa priorização, quer dizer, esse é um grande filtro de propostas, e um desses filtros, a primeira etapa dos filtros, é a priorização pelo Conselho Participativo. Tá? Então, os conselhos participativos, eles vão priorizar, dentre aquelas propostas do seu território, da sua subprefeitura, 15 propostas, da seguinte forma: pelo menos 10 são as propostas que chegaram, estão ali no Participe Mais e que vieram da população. E até 5 o CPM vai poder inscrever essa proposta elaborada ali de cunho próprio, tá bom? Se o CPM quiser não escolher nenhuma e já priorizar 15 propostas da população, pode. Se quiser priorizar 13 e apresentar mais duas, pode, tá bom? Mas pelo menos 10 são dentre as que vêm da população e até 5 são apresentadas pelo CPM, tá bom? Tem uma orientação ali no nosso slide, que é o seguinte: façam reuniões abertas e divulgadas à população para a priorização e escolha de propostas. A gente precisa legitimar esse processo. E quanto mais participação, mais legítimo é o processo. Tá bom? A priorização será feita. Isso é uma inovação desse ano, não tinha no ano passado. A priorização será feita pelos próprios coordenadores dos conselhos, os coordenadores do CPM, diretamente na plataforma Participe Mais. Tá? Com isso, a gente evita a troca de informações e de cartinhas, de e-mails daí para cá. Então, os coordenadores, eles vão ter um perfil de acesso diferenciado no Participe Mais, vão entrar com esse perfil de conselheiro e ali eles vão conseguir priorizar as propostas, tá bom? Os conselheiros vão priorizar propostas. O coordenador do conselho vai priorizar a proposta diretamente no Participe Mais. Se ele priorizar menos de 15, automaticamente vai abrir um campo para ele inserir a proposta adicional. Tá? Vocês lembram que eu falei? Pelo menos 10 e até 5, né? 5 elaboradas pelo próprio conselho. Então, isso fica a cargo do coordenador do conselho. Tá bom, gente? Então, o coordenador diretamente no Participe Mais. Essa etapa é muito importante. A gente sai daqui com 15 propostas por subprefeitura. Se vocês fizerem a conta, 15 vezes 32, a gente tem 32 subprefeituras, a gente vai ter 480 propostas. Tá bom? E o que acontece com essas 480? É o que a gente vai ver no próximo slide. Elas vão para a análise de viabilidade. Tá? O que é análise de viabilidade? Os órgãos da prefeitura, eles analisam essas propostas para verem, para ver se é possível implementar. Que órgãos? O órgão que é associado à área temática da proposta. Se eu receber uma proposta
de construção, de UBS, eu não vou mandar ela para educação, eu vou mandar ela para saúde, tá? Então, cada proposta tem ali a sua área temática e os técnicos das secretarias e também das subprefeituras, porque se for uma demanda de zeladoria urbana, de poda de árvore, por exemplo, essa proposta vai ser encaminhada para a subprefeitura respectiva, subprefeitura órgão, tá? Não subprefeitura território, para o órgão subprefeitura. Então, se eu tenho um problema de poda de árvore em São Miguel Paulista, eu vou mandar ela para o órgão de subprefeitura São Miguel Paulista e eles vão analisar a viabilidade da implementação daquela proposta sobre poda de árvore, tá? Que pode ser ampliar equipes de poda de árvore, por exemplo, né? Suponhamos que tenha 2 equipes e a proposta gostaríamos de 4. Então, para ampliar a qualidade de poda de árvores no território, e aí a subprefeitura vai fazer análise. Se tem condições de atender aquilo, veja que é uma análise técnica, jurídica e orçamentária. Tá? Se tecnicamente é possível atender aquela demanda, às vezes não é, né? E se tem orçamento para atender. A questão do orçamento eu já vou entrar nela daqui a pouquinho. Deixa eu seguir com a leitura aqui do slide. Então, o critério orçamentário, já entra nele agora, pressupõe a indicação de um valor, de um custo estimado para as propostas viáveis. Tá? E o que acontece com as demais propostas que são consideradas inviáveis? Propostas não priorizadas também são encaminhadas para secretarias e subprefeituras, mesmo que não sejam incorporadas ao PILOA, quer dizer, elas não seguem mais o nosso processo. Elas são, não sei se eu posso dizer escanteadas, né? Mas elas não foram priorizadas, não foram escolhidas, não foram consideradas viáveis, elas não fazem mais parte do nosso filtro. Mas elas não são descartadas, não. A gente encaminha para as secretarias, secretarias e subprefeituras, eles as recebem e analisam o seu teor, podem, às vezes evidencia alguma necessidade, um grande número de propostas de uma determinada área temática, por exemplo, em determinada localização, sinaliza a necessidade de alguma intervenção. Então, essas propostas são encaminhadas também e eles devem se pronunciar a respeito de uma forma mais genérica e não com análise de viabilidade técnica, jurídica, orçamentária. Pode ser uma análise mais simplificada, mas elas são encaminhadas também para todas as áreas temáticas, tá bom? Bom, então voltando ali para a questão do critério orçamentário, quando a secretaria ou subprefeitura faz a sua análise de viabilidade, ele indica o valor estimado para execução daquela proposta. Então a gente tem uma proposta de construção de ciclovia em determinado local, tá? Primeiro precisa ver se é factível, se o local comporta ciclovia, se tecnicamente é possível atender, se for se ele não diverge do plano cicloviário que está a ser desenvolvido pela cidade. Então, se eu tenho uma ciclovia que passe nessa rua já prevista, que vai ser implementada nos próximos anos, ou no próximo ano, ou em vias de ser implementada, e a proposta é faça um trecho 5 quarteirões para lá, né? Provavelmente vai ser considerado inviável, porque a ciclovia ela tem um percurso que já está previamente traçado, a não ser que a demanda seja exatamente pela renovação desse percurso, né? Para que refaça o planejamento. Bom, então isso é análise técnica. E análise orçamentária é quanto custa. Se custar, estimativa, hein, gente? Até 10 milhões de reais, ele pode concorrer com o orçamento, com o recurso do orçamento cidadão, tá? Então custa 10 milhões de reais, beleza? Sua proposta, ela vai para votação popular. Perdão. Se for votado em primeiro lugar e ganhou, custa 10 milhões de reais, beleza? O orçamento daquela subprefeitura território, daquela subprefeitura do orçamento cidadão de 10 milhões de reais vai ser consumido nessa ciclovia. Todos os demais propostas não vão poder ser atendidas com esse recurso. Agora, se a proposta da ciclovia, por exemplo, custa 3 milhões de reais, eu tenho também a proposta de reforma de UBS que custa 500 mil, a da poda de árvore que custa mais 1 milhão, eu tenho a proposta de recap
tem a proposta de drenagem, e elas vão concorrendo, a mais votada ela vai sendo implementada até se esgotar os recursos do orçamento cidadão, até a gente consumir os 10 milhões do orçamento cidadão. Tá bom? Então, a análise de viabilidade é uma etapa que compete às secretarias e subprefeituras municipais e elas devem indicar um valor, custo, um investimento, dependendo do tipo de demanda, é um investimento. Então, um valor associado à execução daquela proposta. Tá bom? Bom, a próxima etapa de interposição de recursos e revisão de recursos. Gente, essa etapa, pela primeira vez, ela aconteceu no ano passado, a gente recebeu os recursos por e-mail de vocês, né? E encaminhamos as áreas para análise. De vocês não, né? Dos conselheiros que estavam, mas do CPM, né? A gente recebeu os e-mails do CPM, que estavam então, dos conselheiros que estavam então, e encaminhamos para as áreas. Mas por que essa etapa de recurso? Foi uma demanda da própria população e muito dos próprios conselheiros, porque a gente encontra, por vezes, análises de viabilidade, às vezes superficiais, e às vezes, eu não diria equivocadas, mas que eles dão uma ênfase que não é o que veio na proposta inicial. Às vezes, um local equivocado, né? Às vezes a proposta faz referência, por exemplo, a uma praça, uma intervenção urbana, um equipamento em determinada rua, em determinado local, e a análise recai num local vizinho, um lugar próximo, mas não é bem aquilo que quem fez a proposta queria. Então, a etapa de revisão, de interposição de recursos, é para isso. Quando a análise de viabilidade ela não vem a contento, não responde ao que se espera, então abre-se um espaço para um recurso. Veja, o nosso calendário é apertado, tá? Desse processo todo, vocês veem que ele demora quase um ano todo, mas o nosso calendário é apertado e o prazo para interposição de recursos são 5 dias, é de segunda a sexta-feira, do dia 21 a 25 de julho. Tá? Quem interpõe os recursos são os coordenadores do CPM, da mesma forma que antes, é diretamente no Participe Mais, através de uma senha específica, né, do perfil específico de conselheiro no Participe Mais. Então, a pessoa vai entrar com seu perfil de conselheiro e apresentar o recurso às análises de viabilidade, tá bom? As áreas, os órgãos municipais têm um tempo para analisar isso, né? Então, eles devem analisar e aí a gente chama de revisão de recursos. Então, se for acolhido, beleza, a análise de viabilidade é alterada, se não for acolhido, ela não vai ser alterada, tá bom? Então, essa é a etapa de revisão de recursos, ela veio a atender uma demanda da população e dos próprios conselheiros em anos anteriores. A etapa seguinte é a etapa de votação popular, tá? Todas as propostas viáveis são colocadas em votação. Cada pessoa tem direito a 5 votos no Participe Mais. Então, aqui, quando está escrito cada pessoa, é cada pessoa devidamente cadastrada no Participe Mais, né? O Participe Mais, para participar, a pessoa precisa ter um cadastro, ela coloca ali seu CPF, o cadastro ele é feito em 2 etapas, então a pessoa coloca o seu CPF, recebe um e-mail, confirma, depois que é ela mesma, há uma validação do CPF, tá? Para evitar fraude. Tá? Para garantir que cada pessoa que está votando e exercendo seu direito a voto, e é um exercício de cidadania sempre que a gente vota, e também quando a gente apresenta as propostas, né, as demandas da nossa região, para garantir que aquela pessoa é aquela mesma. Então, pode acontecer de, principalmente pessoas que não têm familiaridade com o ambiente online, ter alguma dificuldade em concluir o seu cadastro, mas ele é necessário. A gente precisa assegurar que não haja manipulação, que não haja uma pessoa que consiga se passar por outra. Então, para garantir a segurança sistêmica, a segurança do processo, é necessário essa conferência
aí do CPF da pessoa, tá bom? Então a gente tem esse cadastro em 2 etapas. Isso é importante porque os conselheiros, eles têm suas pautas, as suas demandas, muitos conselheiros têm até base de apoio, quase como um pequeno vereador ali, e essa base, a ideia é que eles entrem, participam e sejam estimulados pelos conselheiros a participar do processo, tá? Então, esse pessoal todo, os munícipes, a população, tem que fazer o cadastro no Participe Mais, tá? Essa também foi uma etapa que sofreu alteração no ano passado, quando a gente compara com anos anteriores. Por quê? Antes a gente votava primeiro e depois tinha análise de viabilidade. O que acontecia? A população votava, escolhia uma determinada demanda e ela infelizmente era considerada inviável, o que era um balde de água fria, né? E muita gente nem sabia que depois era considerada inviável, achava que ela estava acontecendo. Então isso gerava um descompasso de informação. Então a gente inverteu o processo. Primeiro tem a análise de viabilidade, depois a gente faz a votação popular, tá bom? Então a votação ela recai só sobre propostas que já foram analisadas e elas são possíveis de serem executadas. São só propostas viáveis, beleza? Com isso, o que pode acontecer? Pode acontecer de a gente ter poucas propostas viáveis numa subprefeitura, né? Pode acontecer de ter 2 ou 3 apenas, das 15, né? E das 15 pode acontecer de 2 ou 3 serem viáveis, e mais 2 ou 3 também serem viáveis, mas custam mais do que os 10 milhões de reais e acabam não entrando no nosso processo orçamento cidadão. Isso não é esperado, a gente não tem como garantir que não vai acontecer, mas pode acontecer, tá? Ter poucas propostas destinadas à votação. Espero que não, mas é possível sim, tá bom? Bom, os recursos destinados à subprefeitura serão distribuídos conforme a prioridade definida pela população na ordem de votação. E aqui, quando eu falei subprefeitura, é subprefeitura território, não subprefeitura órgão. Então, voltando. Os recursos destinados, os 10 milhões de reais, destinados ao território, por exemplo, da subprefeitura Campo Limpo, serão distribuídos conforme a prioridade definida pela população na ordem da votação. Qual prioridade? A proposta mais votada, ela fica em primeiro lugar e ela vai fazer jus ao recebimento dos recursos. Consumiu, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 7 milhões, o máximo são 10 milhões. Se consumiu menos de 10 milhões, a gente vai para a segunda proposta. A segunda proposta, também naquela subprefeitura, consumiu mais 1 milhão. Ah, beleza. Chegou a 10? Ainda não. Vamos para a terceira proposta. Ah, a terceira proposta custa 3 milhões. Chegou a 10? Ah, ultrapassou. A terceira proposta não dá para ser. Tem dinheiro sobrando ainda? Tem 1 milhão sobrando aí. Vamos para a quarta proposta. A quarta proposta, ela custa 500 mil reais. Dá para ser implementada? Dá, porque a gente tem 1 milhão de reais ainda dos 10 milhões sobrando. Então, a quarta proposta, ela também vai ser considerada eleita. Tá bom? E assim, paulatinamente, até a gente esgotar os 10 milhões de reais por subprefeitura. Tá bom? Aquelas propostas que forem viáveis e forem eleitas, elas mudam de nome, elas passam a ser compromissos e passam a integrar a lei orçamentária para ser executada no ano que vem, tá bom? Esse processo de votação popular, ele ocorre entre 18 de agosto e 5 de setembro na plataforma Participe Mais, tá bom? Bom, e aqui eu preciso falar de um tema importante, que é o seguinte: às vezes a gente não consegue esgotar os 10 milhões de reais de uma determinada subprefeitura, por vários motivos, porque as propostas elas são todas de valor muito alto, tá? E aí fica aí você contempla uma proposta de 8 milhões de reais e todas as outras custam mais do que os 2 restantes e aí não dá para implementar, fica sobrando 2 milhões. Às vezes tem pouca proposta na subprefeitura e a gente consegue consumir pouco desses recursos. Então, acontece de sobrar recurso, tá? Isso faz parte do nosso processo. A gente chama esses recursos de recursos remanescentes.
eles são os 10 milhões de reais, uma parte dos 10 milhões, que o processo não conseguiu resolver o que fazer com ele. Quem é que vai decidir o que fazer, então? Os CPM, tá bom? Isso é uma atribuição do CPM. Eu acho que é uma atribuição muito importante e muito relevante do CPM. O CPM, então, fica responsável por indicar o que fazer com esses recursos. Isso foi feito pela primeira vez no ano passado, é uma inovação do processo, vai se repetir este ano. Tá? No ano passado, o processo de indicação dos recursos remanescentes, ele ficou um pouco, eu diria, tumultuado. Tá? A gente recebeu, era a primeira vez, a gente recebeu muita indicação de recurso remanescente. As propostas, os valores que sobraram, então eles foram divididos em pequenas indicações. A gente recebeu quase aí 120 indicações de recurso remanescente. Isso demandou um tempo muito grande de análise de viabilidade. Isso aconteceu numa virada de governo. Então teve muita secretaria e subprefeitura que mudou ali de secretário e de subprefeito. Os próprios CPMs passaram por renovação, então a gente não conseguia falar com o CPM, porque não tinha ainda um coordenador. Eu não consigo falar com o CPM. Eu preciso ter alguém que, ou eu falo com todo mundo, né? Quando não tem um coordenador, ou eu aguardo vocês definirem, né, quem é o coordenador. Bom, aconteceu isso neste ano. A gente ainda tem, a gente está no começo de abril, algumas definições de proposta remanescente sendo tomadas nesse momento. Eu diria os finalmente, tá? No processo que a gente está começando agora, não vai ser assim, tá? A gente impreterivelmente vai encerrar a indicação de recurso remanescente até o dia 31 de dezembro, tá bom? Então vocês vão ser aí sensibilizados a indicar o que fazer com os recursos remanescentes, encerrando o nosso processo. Sobrou recurso, rapidamente a gente vai encaminhar para os conselheiros, e é importante que vocês deliberem rapidamente e decidam o que fazer com recurso remanescente, tá bom? O ideal é que seja feito já, se for algo na subprefeitura mesmo, subprefeitura órgão, que já seja conversado no CPO, né, na Coordenadoria de Coordenação de Projetos e Obras da Subprefeitura, para ver se é possível, para a gente já ajustar a indicação a algo que seja factível, tá bom? Se for algo que não for na subprefeitura e for, por exemplo, lá na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, eu vou solicitar, ou posso até fazer essa intermediação, para que antes de apresentar a indicação, vocês tenham uma interlocução com a Secretaria, nesse caso, Verde e Meio Ambiente, e já indiquem algo factível, tá bom? O objetivo disso tudo é que o processo seja resolvido no curso deste ano. Então, até 31 de dezembro, a gente deve ter a finalização ali da indicação dos recursos remanescentes, tá bom? Bom, depois disso, a gente tem uma etapa de audiências devolutivas e monitoramento. As audiências devolutivas, elas são uma etapa online e o objetivo delas, né, é prestar contas. Então, a audiência devolutiva é uma etapa de prestação de contas e transparência. Tudo que eu falei aqui, todos os processos, todas as propostas, todas as análises de viabilidade, os recursos, quem apresentou as propostas, os votos que as propostas receberam, né? Quais foram eleitas, quais não. Tudo isso ele está público e é transparente. Então a gente tenta primar aqui pelo exercício da transparência no nosso processo, no orçamento cidadão. A ideia é que tudo fique público e tudo está público. Mesmo assim, a gente faz audiência pública devolutiva para conversar a respeito das informações que são públicas. O que se pretende com a audiência devolutiva? Eu pretendo que os técnicos que fizeram aquelas análises de viabilidade, são técnicos das secretarias, eles participem de um evento onde eles vão explicar
o porquê daquilo ali ter sido considerado viável ou inviável. É um exercício de prestação de contas, tá bom? Com a presença dos senhores, com a presença do público, senhoras e senhores, com a presença do público em geral, da população em geral, né, que pode tirar dúvidas, esclarecer, entender melhor o porquê daquilo, o porquê daquela proposta ter sido considerada viável ou inviável, tá bom? Então, a audiência devolutiva ela deve ocorrer, segundo a nossa programação, no mês de outubro. No ano passado ela foi mais para frente, né? Porque a gente teve eleição em outubro e como teve eleição a gente não pôde fazer audiência pública devolutiva. Então ela ocorreu em novembro, se não me engano, até o comecinho de dezembro a gente ainda estava fazendo audiência devolutiva. Bom, monitoramento é a última etapa, é a etapa de execução do compromisso. Tá? Como é que a gente faz esse monitoramento? Ele também está lá no Participe Mais. Tá lá, se você entrando na proposta, rolando a tela um pouquinho para baixo, tem 3 links ali, abas, links para você clicar. Um são os comentários, que a própria população deixa ali. O segundo são as análises de viabilidade, que tem a secretaria que fez aquela análise e o texto da análise de viabilidade. E o terceiro é o monitoramento. O monitoramento é uma linha do tempo, onde se explica em determinadas datas, em que status está a execução de cada proposta, tá bom? Que nesse caso a gente já pode chamar de compromisso. O monitoramento está mudando um pouquinho também esse ano. Tá? Até o ano passado, a gente fazia monitoramento 3 vezes por ano, né? Então, a cada 4 meses. Então, ao final do mês 4, ao final do mês 8 e ao final do mês 12. Obviamente que ao final do mês 12, a expectativa é que o monitoramento esteja lá, ó, compromisso cumprido e entregue. A gente tem um monitoramento ainda, eu reputo um monitoramento que precisa de melhoria. Tá? Então, este ano a gente mudou o processo de monitoramento, ele está mais frequente, não vai ser a cada 4 meses, e sim a cada 2 meses. E a gente está tendo o reforço de um sistema que, que, que trata cada compromisso como se fosse um projeto, tá? Com linha do tempo, com prazos, com custos, com expectativas de entregas parciais. Esse sistema ele é um sistema interno de acompanhamento nosso, né, um sistema de gerenciamento desses compromissos, mas os andamentos as entregas que são feitas, elas são elas são, não sei se transcritas, mas elas são colocadas ali no Participe Mais para publicização, para todo mundo poder acompanhar como que anda a execução daqueles compromissos. Tá bom? Então, esse é o monitoramento do orçamento cidadão. Tá bom? Bom, deixa eu passar para o próximo slide, que é o caderno do orçamento. A gente basicamente encerrou a pauta do orçamento cidadão, mas eu vou falar do caderno do orçamento, tá? Vou ler esse textinho que está aqui. Anualmente, o caderno do orçamento apresenta de forma simplificada o orçamento da cidade de São Paulo. A edição de 2025 está disponível no site da Secretaria da Fazenda, e tem ali, quando você entra no site, Secretaria da Fazenda, gente, Secretaria da Fazenda da cidade de São Paulo, cuidado para não entrar na do Estado, tá bom? Secretaria da Fazenda. No menu lateral, você corre para baixo ali, menu lateral à esquerda, dentro de contas públicas vai ter um link ali para caderno do orçamento. É só clicar que vai aparecer os cadernos do orçamento, inclusive esse aí de 2025. Se quiser acessar diretamente, aponta seu celular para esse QR Code e vai abrir o caderno do orçamento 2025. É um material que ficou muito legal, recomendo a leitura para quem puder, para quem tiver curiosidade. A ideia do caderno do orçamento é apresentar a lei orçamentária, como que ela foi elaborada, quanto de orçamento eu tenho em cada área temática, né? Em cada setor da prefeitura, né? Então, qual é o tamanho do orçamento da habitação, de saneamento, de saúde, de cultura, e alguns detalhes sobre cada um desses setores, desses itens.
tá? As principais entregas, algumas políticas são destacadas ali. Tá? Então, o objetivo do caderno do orçamento é esse: apresentar o orçamento, a LOA, que foi aprovada. LOA é Lei Orçamentária Anual, a LOA que foi aprovada. Apresentar para a população numa linguagem simples, tá? Que seja acessível. A gente sabe que usa uma terminologia aqui, umas palavras que não é todo mundo que entende. Então, no caderno do orçamento, a gente procura não usar essas palavras que ninguém entende, ou que pouca gente entende. Tá? A gente perde um pouco da especificidade, né? Tem a palavra correta para indicar aquilo, a gente abre mão disso, mas ele atinge mais pessoas. Tá? Então, é algo que eu recomendo a leitura. Não tem só isso não no caderno de orçamento, tá bom, gente? Tem também a regionalização da despesa, quer dizer, como que a despesa, como o nosso orçamento está distribuído no território por subprefeitura, tá? Vocês vão ver lá, tem despesa que não dá para regionalizar, para distribuir. Por exemplo, remuneração de pessoal da prefeitura. Ele não é no território, tá? Ele é um gasto geral. Mas quando eu construo um equipamento público, quando eu faço recapeamento de uma rua, quando eu aplico determinada política, determinada diretriz naquele determinado local, e isso é identificável, a gente procura colocar ali nos dados regionalizados. É bem legal de conhecer, deem uma olhada, acho que vocês vão gostar. Tem também uma parte que eu diria que é mais importante, que é do orçamento cidadão, tá? Mas ele não é só orçamento cidadão, não. Ele explica rapidamente como funciona o orçamento cidadão e traz alguns exemplos de compromissos ali já executados. Pois bem, eu trago aqui como elaborar uma boa proposta, tá? Então, vocês vão elaborar e priorizar propostas, tá? Então, isso aqui são algumas dicas, tá? Proposta objetiva, vai direto ao ponto, tá? O objetivo da proposta deve ser de fácil identificação, específica, não faça proposta muito ampla, a proposta deve ser delimitada, evite proposta que seja muito genérica e que envolva temas diferentes. Por quê? Porque se uma proposta envolver temas diferentes, a gente vai ter que enviar para áreas diferentes da prefeitura. Cada área vai fazer a sua análise de viabilidade. Se vocês enviarem propostas amplas, não vai ter jeito, nós vamos enviar. Mas não é o ideal, tá bom? Isso complica o processo. Ele multiplica o número de análises de viabilidade. As análises elas podem ser divergentes. É um complicador para o processo, tá bom? Então, seja específico. Especifique o período de execução da proposta. Isso norteará a inserção da proposta no processo de participação correto. Programa de metas ou orçamento cidadão. Esse aqui é uma dica para este ano em específico, tá bom? Se a sua proposta, ela isso aqui já eu falei antes dos 2 botões que estão ali no Participe Mais, né? Se você clicar no botão Orçamento Cidadão, você vai ser direcionado para o orçamento do ano que vem e vai fazer jus aos 320 milhões. Se você clicar no outro botão, a gente vai estar falando de um período maior. É o período de planejamento das atividades na nossa prefeitura para os próximos 4 anos. Tá? Então, ali não tem 320 milhões de reais, mas uma proposta de atuação da prefeitura, onde que a prefeitura deve focar ou ajustar algo que já esteja no planejamento, tá bom? Então, quando a gente passa o formulário nas audiências públicas presenciais de proposta coletiva, ali tem um campo para indicar se é o 4 anos ou se é para o ano seguinte, o nosso orçamento cidadão, que é 1 ano, tá bom? O que mais? Uma boa proposta. Se a proposta puder ser divida, apresente 2, 3, 4, 10. Tá? É melhor apresentar 10 propostas do que uma proposta só de tamanho enorme e com diversos temas ali. Se possível, localize a proposta no território.
Verifique se a proposta já foi analisada em anos anteriores, isso só dá para fazer se vocês tiverem familiaridade e acesso no Participe Mais, mas tem muita gente aqui que conhece o histórico, sabe que às vezes as propostas já são históricas, já tem demandas já antigas, então se você tiver essa informação, evite, né, apresentá-la novamente. E atenção ao orçamento disponível, tá? Quando a gente solicita um hospital, o hospital não cabe no orçamento cidadão, que são 10 milhões para um ano, tá bom? Quando a gente solicita um céu, o céu não cabe no orçamento cidadão. O que dá para a gente fazer no céu é buscar um terreno, por exemplo, tá? Fazer o projeto, mas a construção de um céu, o orçamento cidadão não comporta. Os nossos 10 milhões são muito pequenos para isso, tá bom? Então é outra orientação que eu passo para vocês com relação ao valor de cada proposta. Bom, gente, com isso eu encerro aqui a minha participação. Esse é meu último slide. Deixa eu voltar aqui para o meu slide inicial, tá? Esse é meu último slide. Espero que vocês façam bom proveito dessa, não sei se posso chamar de aula, mas dessa apresentação, né? Me coloco também à disposição para dúvidas. Quem deve entrar em contato com vocês é o pessoal de participação social, na pessoa da Vanessa Bianchi. Ela tem meu contato, eu me coloco à disposição para dúvidas e esclarecimentos que eventualmente precisam ser feitos. Tá bom? Agradeço muitíssimo a participação de vocês e que tudo dê certo. Parabéns por esse papel que vocês desempenham enquanto conselheiros participativos. Acho que é uma instância de representação social, popular importantíssima, e eu acho que vocês são ali um meio de campo entre o Poder Executivo, na figura da subprefeitura, e a população mesmo, né? Ali do território. Então, temos aqui essa consciência da relevância, da importância do CPMs para a nossa cidade. Acho que o nosso processo, o Orçamento Cidadão, ele destaca a importância, reconhece a importância do CPM, mas, por outro lado, demanda também de vocês, né? Demanda do CPM uma atuação efetiva, consciente, principalmente consciente, junto aí ao território que vocês representam, tá bom? Então, agradeço muito a participação de vocês, novamente me coloco à disposição, e é isso. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. E aí, deu para entender um pouquinho sobre orçamento cidadão? Agora vamos dar um passo adiante e falar sobre a plataforma do Participe Mais. Você já ouviu falar da plataforma? Ela amplia ainda mais a participação popular no processo orçamentário. Agora, a gente vai ver um vídeo do Bruno e da Dani, da equipe de Governo Aberto. Eles vão explicar em detalhes sobre a plataforma Participe Mais, que é uma ferramenta inovadora que está revolucionando a forma como os cidadãos podem se envolver no processo de elaboração do orçamento. O Bruno e a Dani vão mostrar como utilizar essa plataforma de uma forma eficaz, permitindo que vocês, conselheiros, orientem os cidadãos a aproveitarem ao máximo essa oportunidade de participação. Vamos conhecer mais sobre essa ferramenta que está fortalecendo a nossa democracia participativa? Vamos lá! Olá a todas e todas, sejam todas e todos muito bem-vindos, conselheiras e conselheiras participativas do município de São Paulo, ao módulo 1 sobre a plataforma Participe Mais da cidade de São Paulo, ao qual nós vamos abordar um pouquinho o histórico da plataforma, as modalidades de participação e entrar um pouquinho sobre quais são as propostas que estão disponíveis agora para a participação, no caso, o programa de metas e o orçamento cidadão, e logo mais nós vamos entender como fazer propostas nessa plataforma. Então, vamos começar fazendo uma pequena introdução sobre o Participe Mais. O Participe Mais é uma plataforma desenvolvida aqui pela Prefeitura de São Paulo, através da Coordenadoria de Governo Aberto, para promover a participação cidadã na formulação de políticas públicas municipais de maneira constante, qualificada, inclusive e transparente. Ela foi criada lá entre 2018 e 2020, no contexto do segundo Plano de Ação em Governo Aberto, com a participação da sociedade civil, que buscava aprimorar os ambientes de informação e participação digital da cidade de São Paulo. Após uma extensa pesquisa por um grupo de trabalho no processo desse segundo plano de ação, foi constatado que um software livre
chamado Consul, seria a melhor alternativa para o município. Então, com uma parceria com a Unesco, esse software ele foi internalizado e modificado para as necessidades da cidade de São Paulo. Então, aqui a gente tem uma breve linha de tempo tratando sobre isso. Então, entre 2018 e 2020, nós temos o segundo Plano de Ação em Governo Aberto, um compromisso internacional da cidade de São Paulo, né, com a parceria para Governo Aberto, um organismo internacional que visava promover a abertura governamental aqui no município de São Paulo. Durante esse processo, então, um dos compromissos assumidos pela Prefeitura de São Paulo, junto com a sociedade civil, participante desse plano de ação em governo aberto, foi desenvolver sistemas de informação, comunicação participativa e transparência, e um dos marcos era realmente realizar um estudo de viabilidade para a implantação de uma plataforma de comunicação e participação social. Contudo, visto o grande potencial que teria uma democracia digital em elevar a escala de participação e facilitar o acesso da população a esse espaço e o acompanhamento de todo o processo dos participativos promovidos pela Prefeitura de São Paulo, para além do estudo de viabilidade, foi realizada realmente a implementação da plataforma Participe Mais aqui no município. Então a plataforma ela foi inaugurada ainda em 2020. Em 2020 ela ganhou uma nova modalidade customizada aqui para as necessidades do município. Em 2024 ela ganhou um outro módulo, por assim dizer, que é a ferramenta Participe Mais Conselhos, que objetiva unir os conselhos do município de São Paulo em um espaço em termos de centralização de informações, de atribuições, e para a população tenha listado quais são os conselhos participativos do município. Só entrando um pouco, então, em alguns aspectos mais históricos, né? O Participe Mais ele foi lançado durante a pandemia, então ele foi um instrumento importante para garantir que o distanciamento social não significasse distanciamento político da população, né, na participação, na opinião, no engajamento cívico nesse processo. E ele também, claro, abarcou o orçamento cidadão, o orçamento com participação social do município durante esse período. E a plataforma já foi lançada com essa ideia, né, de ser a ferramenta voltada para a melhoria da cidade, com foco em participação social digital. Inicialmente a plataforma foi lançada sem a modalidade de revisão, e, né, como eu disse anteriormente, em 2020 essa modalidade foi incluída. Em 2024 uma nova modalidade chamada Participe Mais Conselhos foi lançada. Só para entender um pouco como é que isso funciona, esse ambiente do Participe Mais para realizar consultas públicas, né? Então, uma das funcionalidades do Participe Mais é a chamada modalidade de consultas públicas, que é justamente esse espaço em que se abre para a população interagir com o poder público, interagir com as secretarias e interagir entre si para dar contribuições. Essas contribuições são de acordo com a oportunidade de formulação daquela política pública e que aspectos aquela política pública, se está em implementação, formulação, avaliação, e a natureza do documento que vai ser avaliado, né? Então, nós temos 4 modalidades de consultas públicas na plataforma, sendo que a primeira é a modalidade de revisão, em que uma secretaria, um órgão, ele submete um documento ou parte específica de maneira segmentada e a população pode opinar e avaliar aqueles segmentos do documento. Então, isso é muito útil para avaliar se um documento entra ou não, né, uma parte do documento entra ou não na avaliação. Um dos casos que nós veremos é o próprio programa de metas, que ele é segmentado durante uma revisão para facilitar a consulta da população às partes dele e que a população opine de maneira mais fácil sobre o documento como um todo. Nós temos a modalidade de debate, que nós abrimos um espaço de interação com a população em geral, então pode ser perguntas abertas ou fechadas, mas que permite entender a opinião e o contexto com que aquela política pública está sendo debatida. Então é uma forma de ter uma interação entre a população, da população entrar em contato com outras opiniões e ter esse espaço de troca e de compreensão entre o poder público e todos os setores da população envolvidos, interessadas nesse processo. A gente tem uma funcionalidade do Participe Mais que é a proposta, então é uma funcionalidade que a prefeitura recebe propostas, projetos, ideias da população, então a população tem um campo de texto que ela pode anexar documentos, anexar fotos, anexar arquivos, que a população pode colocar links de vídeos, e é esse momento mesmo da prefeitura garantir essa outra ideia, né, uma ideia que venha da população, do que ela pretende, do que ela acha interessante, de como se pode inovar determinadas políticas públicas, determinados processos, determinados projetos. Então, é um espaço livre para a população realmente manifestar as suas ideias e propor melhorias para o município de São Paulo.
E por fim, nós temos a modalidade anotações, né, que basicamente é quando se tem um documento e que se quer uma revisão desse documento na íntegra, então, por exemplo, para ver se ele é compreensível, para ver se alguma parte importante deveria ter sido destacada ou não consta. Então, é uma oportunidade para a população comentar no documento todo, muito parecido com o que acontece em outros documentos que você tem acesso, né, ao documento, e você pode estabelecer comentários do lado para guiar a revisão, para guiar uma reflexão sobre esse documento antes dele se tornar um documento oficial. Além disso, há uma nova funcionalidade que foi lançada em 2024 e é produto do terceiro Plano de Ação em Governo Aberto aqui na cidade de São Paulo, é a ferramenta Participe Mais Conselhos, que se coloca como a ferramenta que vai unir as informações de todos os conselhos. Então, o objetivo é a gente ter uma ferramenta de integração que consta as informações de todos os conselhos com participação social do município de São Paulo, para que a população entenda o papel do conselheiro, tenha acesso aos documentos e à produção de material que os conselheiros sempre estão fazendo, né? O espaço dos conselhos tenha maior legitimidade, uma vez que a população está acompanhando, está vendo a importância do trabalho, tem acesso à agenda dos conselhos, às reuniões, consiga também ingressar e que às vezes espaços dos conselhos se tornem ainda mais participativos, com mais presença da população e que, claro, pode ter contato com as unidades que gerenciam os conselhos, entender, acompanhar datas importantes como datas de eleições desses conselhos. Então é um espaço ali para centralizar a informação de um espaço institucional de participação social fundamental. Além disso, a gente tem um processo de participação no Participe Mais, né, de votação no Participe Mais, e esse processo ele é realizado desde 2024 a partir de um validador de CPS, de CPF. Então, o objetivo aqui é garantir um processo mais íntegro e, dessa forma, algumas contas na plataforma, caso não ingressem há algum tempo, vai ser necessário uma atualização da conta só para a inclusão do CPF, a validação do CPF, porque como a plataforma ela tem espaço de votação, é importante que o processo seja íntegro e que a gente tenha esse controle de que CPFs válidos representam contas válidas que estão votando e guiando o futuro da cidade. Nesse período, nós vamos ter dois grandes instrumentos de planejamento da cidade de São Paulo na plataforma Participe Mais. De um lado, o programa de metas, que vai também servir como contribuição para o Plano Plurianual 2026-2029 e o Plano de Ação das Subprefeituras, que são instrumentos de participação e desenvolvimento urbano, de planejamento da cidade, que são muito importantes, e por outro, nós vamos ter o Orçamento Cidadão, que é esse instrumento de planejamento de curto prazo anual, em que a população tem esse momento de participação social no planejamento orçamentário do próximo ano, então que a população decide onde que serão os investimentos. Então, o Orçamento Cidadão, só para ilustrar, ele está sendo trabalhado melhor em um outro módulo apresentado nessa formação, mas apenas para ilustrar qual que é o processo. Todo esse processo ele acontece dentro da plataforma Participe Mais, mas a etapa 1, então, são audiências públicas e recepção de propostas, então a população pode submeter as propostas do no Participe Mais, tanto virtualmente, então apenas entrar em qualquer momento da sua casa, entrar na aba do Orçamento Cidadão, né, com sua conta e fazer uma contribuição na área de propostas, ou a população pode ir às audiências públicas e trabalhar em grupos ou individualmente uma proposta para o Orçamento Cidadão, e essa proposta depois vai ser hospedada na plataforma também, futuramente digitalizada, para que a população tenha uma noção e o acompanhamento de todas as propostas que foram feitas ao decorrer desse processo. Os conselheiros participativos que aqui estão acompanhando depois, numa etapa 2, farão a priorização. Então, os conselheiros participativos municipais priorizam 15 propostas, sendo pelo menos 10 vindas da população e até 5 propostas elaboradas pelo próprio CPM, para que essas propostas sejam avaliadas, né? Em um módulo posterior, nós vamos apresentar também o papel e como os conselheiros farão essa priorização, mas esse módulo ele é um pouco mais introdutório. Uma vez feita a priorização dessas 15 propostas, a prefeitura, com seus técnicos, vai fazer uma análise de viabilidade dessas propostas e vai fazer um retorno, né? Essa análise de viabilidade ela passa por 3 grandes instrumentos, por assim dizer. Então, o instrumento do critério técnico, do critério jurídico e do critério orçamentário. E uma vez que aprovada nesses 3 critérios, essa proposta vai para votação.
caso essa proposta tenha sido reprovada, ainda é possível, na nossa etapa 4, ter uma interposição ou revisão de recursos. Então, qualquer conselheiro participativo municipal pode enviar um recurso para que a secretaria faça uma nova análise de uma daquelas propostas priorizadas que foi considerada inviável por um critério técnico, jurídico, orçamentário. As propostas priorizadas e consideradas viáveis, técnica, jurídica e no sentido orçamentário, elas então vão para votação popular e a votação popular vai ranquear essas propostas. Então, a ideia é que cada pessoa tem direito a 5 votos, cada conta cadastrada no Participe Mais tem direito a 5 votos, e essas propostas elas são ranqueadas, e as propostas selecionadas são aquelas que estão dentro do orçamento total da subprefeitura de 10 milhões. Então, à medida que for passando as propostas, esse dinheiro for se esgotando, é o limite de propostas que vão entrar. Vamos supor que a proposta 1 custe 9 milhões e a proposta 5 seja a única que custe 1 milhão. Então, a proposta 1, que custa 9 milhões, e a proposta 5, que custa 1 milhão, serão aquelas propostas elegidas, visto que o ranqueamento é pelo valor também, o número de votos e o valor total disponível por subprefeitura. E a etapa 6 é uma etapa de audiências devolutivas e monitoramento. Então, a prefeitura faz audiências devolutivas e, através aqui da nossa plataforma Participe Mais, é possível fazer, no ano de 2026, o acompanhamento de todo o processo de implementação das propostas que foram elegidas para esse processo. Então, é possível acompanhar ali na plataforma, periodicamente, em que estado está de implementação até a sua conclusão. Aqui são as datas do processo e espero que vocês continuem, porque nós vamos agora tratar um pouco sobre como fazer uma proposta dentro da plataforma Participe Mais. A gente agradece a presença de todos. Para você conseguir participar dos processos participativos que foram citados anteriormente, você vai precisar ter uma conta no Participe Mais. Para ter uma conta, você precisa ter um e-mail de fácil acesso, ou seja, um e-mail que você consiga acessar, que você lembre a senha e consiga confirmar sua conta. Vamos lá. Então, esse é o primeiro passo, ter um e-mail de fácil acesso. O segundo passo é você acessar o Participe Mais, participemais.prefeitura.saopaulo.gov.br, clicar em criar uma conta. Você vai precisar preencher com nome de usuário, e-mail, senha e confirmar essa senha. Nome de usuário não precisa ser necessariamente seu nome, é como você vai ser exibido na ferramenta. Então, se o meu nome, por exemplo, é Daniela, mas eu posso colocar só Dani no nome de usuário, sem problema. Então, eu posso coloco o nome de usuário, o e-mail, esse é o e-mail que eu falei anteriormente, o e-mail que você tem acesso, uma senha, confirma essa senha. Depois que você colocar todos esses dados, você clica em criar conta, e ele vai pedir para você confirmar seu e-mail. Então, agora você vai lá acessar aquele e-mail que a gente falou anteriormente, e ele vai vir desse formato. E aí você vai clicar, obrigado por se cadastrar no Participe Mais, só precisando que confirme seu endereço de e-mail clicando aqui. Então você acessa o e-mail, vê o e-mail do Participe Mais e clica no link, tá? E aí ele vai te levar para a tela do Participe Mais, novamente, e você vai clicar em Minha Conta, lá em cima. E aí em Minha Conta você precisa completar o seu cadastro. Já está quase conseguindo participar. Então, você vai preencher com as informações solicitadas para ele liberar todas as funcionalidades. Depois de você preencher, você clica em salvar alterações e ele deve ficar verdinho assim, ó. Cadastro completo, quer dizer que você já está apto para participar. Agora vamos aprender como criar uma proposta no Orçamento Cidadão. Lá em cima você vai clicar em Orçamento Cidadão, vai clicar em Criar Proposta, vai encontrar a subprefeitura que você deseja criar uma proposta, então você vai selecionar a subprefeitura que você deseja criar uma proposta. Você vai selecionar, vai clicar, e aqui ele vai abrir a etapa. Então a primeira coisa é a sua prefeitura que você selecionou lá atrás, mas caso você queira alterar, você pode. Você vai descrever a sua proposta, você pode adicionar imagem e documentos. A descrição da proposta é obrigatória, mas adicionar uma imagem e documento é opcional. Logo abaixo você vai ver os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Você pode selecionar até 3 que você acredita que encaixe com a sua proposta. Esse é um campo opcional. Se você achar que não tem nenhum objetivo que se encaixe a sua proposta, tudo bem, sem problema, é só não preencher, só não selecionar. Também no último campo, é a categoria da proposta. Esse campo é obrigatório, então você precisa selecionar qual a categoria da sua proposta, se ela é da cultura, se ela é da saúde, habitação, e aí depois é só clicar em criar uma proposta. E aí vai vir um pop-up te perguntando se você tem certeza
se quer enviar essa proposta, se você quer editar essa proposta. Se você clicar em enviar, não vai ser mais possível editar. Então, clique em enviar só se você tiver certeza, tá? Se você clicar em editar, ele vai abrir a página de proposta para você editar sua proposta. Depois que você clicar em enviar, ela vai te levar para a ficha da sua proposta. E aí aqui você vai conseguir ver a descrição da sua proposta, o DS selecionado, quantos apoios ela tem. Você pode compartilhar e pode seguir a proposta para receber notificações por e-mail sobre ela, tá bom? Uma dica importante é que é possível você apoiar sua própria proposta, mas presta muita atenção, o apoio ele é diferente do voto. O apoio são só manifestações de interesse em relação ao tema da proposta. O voto ocorre em uma fase específica, quando as propostas qualificadas já são submetidas à decisão final. Aqui você vai ver o número da sua proposta. Aqui é o número que a proposta, número de proposta que já está no. Esse aqui é o número. Peraí, editor, vamos lá. Aqui você vai visualizar um número. Esse número aqui nesse caso aqui, é a quarta proposta do orçamento desse ano. Depois que a sua proposta for priorizada e passar para a próxima fase, ela vai ganhar um título. Mas por enquanto você vai visualizar um número, quem criou essa proposta, a data, a descrição, o código da proposta. A descrição não, desculpa. Calma aí, editor, vamos lá. Aqui você consegue visualizar o número da sua proposta, quem é o seu nome de usuário, a data da criação, a subprefeitura e o código da proposta, a descrição que você colocou, a categoria e o número da proposta. Essa proposta é a número 4 do orçamento de 2025. Caso você queira ver as outras propostas, você volta lá na aba Orçamento Cidadão. E aí, abaixo das subprefeituras, vai ter um botão Acesse o índice das propostas populares. Logo abaixo da subprefeitura, você vai acessar a aba Orçamento Cidadão, vai rolar lá para baixo, vai ver as subprefeituras e logo abaixo vai ter acesso ao índice das suas propostas populares. Lá você vai poder visualizar todas as propostas que já foram feitas para o orçamento desse ano. Caso você queira ver específico da sua região, basta selecionar a subprefeitura que você deseja visualizar. Quando você clicar acessar o índice das propostas, você vai visualizar todas as propostas que já foram feitas no orçamento cidadão desse ano. E aí aqui tem algumas coisinhas. Aqui você pode buscar uma proposta por palavra-chave. Você pode filtrar por categorias, então eu só quero ver as propostas de saúde, só quero ver as propostas da cultura. Aqui eu posso apoiar as propostas e eu posso também criar uma proposta. Eu olhei as propostas, vi que não tinha nenhuma que eu tinha pensado e posso criar ela. Então eu posso clicar aqui em criar uma proposta e aí eu caio naquele campo de criar proposta. E aí, ficaram curiosos de conhecer a plataforma Participe Mais? Aproveita para dar um pulinho lá, conheça a nossa nova ferramenta dos conselhos. A gente está fazendo uma força-tarefa para alimentar aquela parte. Fizemos uma reunião recente com as subprefeituras e vamos cada vez mais atualizar e estar passando todas as informações para vocês. É isso. Chegamos ao fim desse treinamento e eu espero que vocês tenham achado as informações tão valiosas quanto eu achei. Vocês agora têm em mãos ferramentas poderosas para fortalecer a participação popular no orçamento da nossa cidade e principalmente no seu território. Lembre-se, cada proposta, cada voto, cada participação conta para construirmos uma São Paulo mais justa e alinhada com as necessidades dos cidadãos. Eu convido você a compartilhar essas informações com seus vizinhos e amigos, incentivando a participação nas audiências públicas e o uso da plataforma Participe Mais. Vocês são a ponte vital entre o poder público e os cidadãos, e o seu papel é fundamental nesse processo. Se surgirem dúvidas ao longo desse caminho, nos envie um e-mail casacivil.cps@prefeitura.sp.gov.br. Estamos aqui para apoiá-los em cada etapa desse processo. Não esqueçam também do nosso site conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br. Lá a gente também mantém atualizado o calendário de reuniões de vocês, quem são os conselheiros, quem são titulares, suplentes, todas as informações estão lá. Tem uma parte também de notícia que assim que finalizar esse treinamento do Orçamento Cidadão, a gente vai começar também a passar notícias para vocês e conteúdos que a gente percebe que vocês
estão necessitando e algumas perguntas frequentes que têm surgido na coordenadoria. E eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação e compromisso com a nossa cidade. Juntos, estamos construindo uma São Paulo mais participativa e democrática. Um abençoado dia, uma abençoada noite e até a próxima.